Senhor Jesus. Levante sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez até aqui, mas cremos que há algo ainda reservado no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Teu Filho, Senhor Deus, mais uma vez dispôs o seu coração em nos servir. E nós somos gratos ao Senhor, nós oramos pela vida dele, que o Senhor possa ser, Deus, a provisão, a bênção, sem medidas na vida dele. Pai, conceda a ele a graça necessária nesse momento, Senhor Deus, para compartilhar conosco daquilo que o Senhor tem depositado na vida dele, no coração dele, Jesus. Que juntos nós possamos caminhar e crescer em Ti, Jesus. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Graça e paz, queridos do Senhor, amém? Esse amém não convence. Vou saudar você de novo e você vai dar um amém para sacudir, para estremecer as estruturas do Sinai. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Como é bom estar com vocês aqui novamente. Eu costumo dizer que eu sou sócio desta casa. Quantos Injumitabes eu já preguei aqui? Eu não tenho memória disso, mas eu lembro de eu pregando no Injumitabe lá em Chalé. Acho que antes daquilo ainda preguei em alguns. Tem bem anos que eu prego aqui, que eu sou convidado para contribuir com esta casa, e isso traz muita alegria, isso traz muita satisfação ao meu coração. Vocês estão construindo algo, como a Daiane disse aqui, não só físico, não só material, como este espaço, mas há uma construção espiritual sendo feita, há uma construção emocional sendo gerada, há uma construção pessoal sendo feita através da vida da pastora Daiane, do pastor Alberes e daqueles envolvidos com este projeto. Eu louvo a Deus por isto. Deixa eu apresentar a minha turma, o pessoal do Ministério Aliança aí, fica de pé, para eu ver vocês. Tem uma galera com a gente hoje. Esses são os nossos filhos que estão ali conosco nesses dias. Cadê meu bem? Tá. E meu bem? Machucou? Ah, tá. Essa aí é meu amor, minha namorada. Estamos namorando aí há alguns anos. Pode sentar, gente. Obrigado por estarem conosco. Fiquei triste que o Marquinhos e Lídia não ficou em pé. Mas depois a gente conversa. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra e eu não sei, mas eu confesso que fiquei bem apreensivo quando o Senhor colocou ela no meu coração. A Daiane me passou a proposta e falou sobre esta realidade do Galileu, do Jesus homem, e da necessidade de nós entendermos a humanidade de Jesus para confrontar a santidade do nosso Senhor e entender que nós também podemos atravessar esta jornada como homens e mulheres, jovens, adolescentes, e também vencer o pecado. E o Senhor me deu uma palavra que está em João capítulo 2, abra sua Bíblia, seja ela de papel ou no seu smartphone. João capítulo 2, verso 13 a 17. João capítulo 2, dos versos 13 a 17. E eu dei um tema a essa palavra, e o tema é o Galileu e o Azorrague. Repita comigo, o Galileu e o Azorrague. Azorrague. Repita, Azorrague. Azorrague. Quem sabe aqui o que é um azorrague? Quem sabe? Levanta a mão bem alto. Quem sabe o que é um azorrague? O pastor sabe. Tem uma irmã ali atrás que sabe. Teve gente que ficou no meio do caminho. Não sei se sei, não sei se não sei. Mas deixa eu dizer a você. O azorrague é um chicote. Um chicote feito com tiras de couro.
um chicote feito com tiras de couro. E eu tenho uma pergunta para você, antes de entrar nessa palavra. Quantos estão preparados para o azorrague do Galileu? Teve uma menina que falou assim, amém, né? Vivemos uma geração onde tudo é para mim. Vocês já observaram isso? Deixa o texto aberto aí, tá? João capítulo 2, a partir do verso número 13. Nós já vamos ler o texto. Vivemos numa geração onde tudo é para mim. Ok? O ambiente, ele é preparado para mim. Se a igreja tem um ventilador, se a igreja tem um ar-condicionado, ele é para me refrescar. Se a igreja tem uma cadeira confortável, um banco acolchoado, é para eu ficar confortável. Sabe, se geralmente é muito comum acontecer o que é no final de um culto, no final de um retiro, a gente vai para casa ou a gente termina, no final, a gente vai fazer uma avaliação. E essa avaliação, na maioria das vezes, ela é voltada para mim. E aí, gostou do retiro? Como se eu tivesse ido para o retiro para poder ser adolado, para poder ser mimado, para poder ser, sabe, não é a respeito de mim, não é a respeito de você, não é a respeito de nós, é a respeito dele. Você está aí, amém? O problema é que nós entramos em uma geração completamente antropocêntrica. O que é isso, pastor? É o homem no centro de todas as coisas. A igreja está girando em torno do homem. Ela precisa perder esta centralidade para começar a estar na centralidade de Jesus. Vire para alguém perto de você e diga para ele: ei, você não é a última bolacha do pacote. Porque tem gente achando que é isso. Tem gente achando que o evangelho é um evangelho de concessões. E o Senhor me trouxe aqui essa noite, olhe para mim, para dizer para você que o evangelho não é um evangelho de concessões. O evangelho é um evangelho de renúncias. Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não tem essa coisa de o meu louvor preferido. O que nós precisamos descobrir é qual é o preferido dele. Não tem essa de o meu lugar preferido. Já viu que tem aqueles irmãos que só sentam naquele lugar? Alguns, quando chega na igreja e tem alguém sentado no lugar dele, ele para perto, dá uma olhadinha. Às vezes a pessoa nem sabe disso, é um visitante, olha estranhamente, e ele está olhando com aquele olhar dizendo: este lugar é meu. Eu sento aí há 28 anos. Nós precisamos nos preocupar em achar um lugar no coração dele, não numa cadeira da igreja. Você está entendendo isso aqui? E eu quero fazer exatamente o cruzamento desta realidade, onde Jesus viveu um episódio, narrado aqui no Evangelho de João, com a nossa vida e com o tempo que estamos vivendo. Vamos olhar o texto? Coloque seus olhos aí. Eu estou lendo na versão King James. E para falar sobre o Galileu e o azorrague, em João 2, a partir do verso 13. E diz assim: a Páscoa dos judeus estava se aproximando. E Jesus subiu para Jerusalém. Diga, subiu para Jerusalém. Verso 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Diga, bois, ovelhas e pombas. E cambistas assentados negociando. Verso 15, tendo feito um chicote de cordas, na minha versão, talvez na sua esteja exatamente o nome que pus no tema do sermão, azorrague. E tendo preparado um azorrague de cordas, ou de cordais de couro, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos se lembraram do que foi escrito na profecia: o zelo pela tua casa me consumirá.
Irmãos, nós não vamos falar acerca especificamente dessa realidade temporal neste episódio de Jesus, mas vamos converter as verdades aqui inseridas para nós. Mas para entender isso, eu preciso entender o que estava acontecendo ali naquele tempo. E a primeira coisa que você precisa saber é que em toda Páscoa, em todo o período festivo, as pessoas vinham de todos os lugares para Jerusalém, para se reunir ali e adorar ao Senhor naquele tempo. E era comum as pessoas apresentarem um holocausto, um sacrifício, uma oferta. Oferta é entrega. E o que aquelas pessoas faziam? Algumas delas traziam de casa a sua oferta, andavam por quilômetros para subir a Jerusalém e traziam a sua pombinha, talvez dentro de uma gaiolinha, para chegarem ali, apresentarem ao sacerdote. O sacerdote pegava aquela oferta, adentrava ao templo e oferecia, sacrificava em nome daquela pessoa, para a remissão dos seus pecados. Algumas outras famílias mais abastadas, segundo a tradição, traziam um cordeiro. E aquele cordeiro também era apresentado ao sacerdote para proceder o mesmo sistema. A mesma praxe religiosa dos judeus em relação ao holocausto de sacrifício para a remissão de pecados. As famílias mais ricas entregavam bois. Mas, descobrindo isto, que muitos vinham de longe, os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que tinham a incumbência de realizar este rito de culto, de oferta, começaram a perceber que as pessoas tinham que trazer seus bois, cordeiros e pombinhas de muito longe. E eles conversavam com comerciantes locais de animais e diziam para eles: olha, vocês podiam fazer o seguinte, colocar para vender na porta do templo ou na entrada do templo os animais de vocês, porque aí as pessoas vão chegar, vão trazer o dinheiro, não precisam carregar o animal de casa, trazer um boi muito longe, tinha que trazer feno, trazer um cordeiro de muito longe, tinha que trazer o alimento dele, trazer uma avezinha, uma pombinha, uma rolinha de muito longe. Às vezes no meio do caminho se perdia aquele animal, ele morria, e aí você precisava apresentar algo para sacrifício. Então eles começaram a elaborar uma espécie de jeitinho brasileiro para apresentar o sacrifício em Jerusalém. Você está entendendo isso aqui? Então havia um combinado entre os sacerdotes, entre os levitas, os responsáveis pelo sacrifício, pelo holocausto, e os cambistas, aquelas pessoas que estavam ali para vender aqueles animais. E agora eu vou falar algo que vai te assustar mais ainda. Eles eram sócios. No final da festa, eles iam para algum lugar contar a grana que tinha rendido da venda dos pombinhos, dos cordeirinhos e dos bois. E pior do que isso, deixa eu te contar. O cambista vendia a pombinha na porta do templo. A pessoa comprava, muitas vezes superfaturado. Ela pegava essa pombinha e ia apresentar ao sacerdote, que orava pela pessoa, dispensava ela, abençoava ela e entrava com essa pombinha que precisava ser o que lá dentro? Sacrificada, morta. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Não matava a pombinha, dava a volta e mandava alguém entregar para botar na gaiola de novo para ser vendida outra vez. Claro que isso não está na palavra, está nos livros das tradições judaicas. Jesus chegou naquele lugar e viu o que estava acontecendo. Ficou prestando atenção, marcou a pombinha que tinha uma asinha branca e a outra preta, e depois viu que a pombinha apareceu com o mesmo desenho. Ele pegou uma cadeira, um banquinho, não sei onde ele sentou. Estou conjecturando, tá, irmãos? Só para você viajar comigo no texto. Sentou e ficou olhando aquela situação. E você consegue imaginar o que Jesus estava sentindo? Jesus subiu a Jerusalém também para sacrificar, também para adorar, também para prestar culto. Não existe culto sem entrega. Jesus também estava ali disposto a fazer uma entrega de um animal. Ele estava disposto a cumprir o rito.
Mas ele senta e começa a ver aquela situação acontecendo. Qual era o sentimento de Jesus? Ele ficou chateado. Ele ficou irado. Mas dentro da sua ira, Jesus resolveu fazer algo. Eu não sei de onde ele tirou, o texto não sugere. Mas era comum viajantes, pessoas que andavam algumas distâncias, carregarem utensílios de couro, como uma bolsa, o próprio odre, que carregava-se leite, vinho, água. E eu acredito que Jesus deve ter disposto de um dos seus artefatos de couro, e ele começa a cortar aquele artefato, ele começa a fazer tiras daquele artefato, sentadinho assim, sabe, e olhando aquela situação. Um vendendo uma coisa, outro vendendo outra, de repente alguém no meio grita, olha a água gelada, dentro do templo. Pombinha, 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 1 é 5, 2 é 10, 3 é 15. Olha o boi gordo para oferta, boi gordo para oferta. Jesus corta as tiras e começa a trançá-las. O que Jesus estava preparando? O texto diz que Jesus prepara um azorrague. Jesus prepara um chicote. Ei, vire para alguém perto de você e diga, Jesus está preparando um chicote para você. Jesus está preparando um chicote para mim. Jesus está preparando um chicote para você. Sabe por quê, queridos? Porque nós talvez estejamos fazendo a mesma coisa. Jesus não entra com ira naquele lugar, Jesus não entra com ódio, Jesus não entra fora da sua razão, mas ele sabia que precisava tomar uma atitude radical. Por isso ele senta calmamente e tece um chicote firme e violento, para poder resolver o problema. Um dos outros evangelhos diz que ele chega naquelas mesas e vira as mesas, ele pega aquelas gaiolas e joga aquilo para o chão, os animais voam, alguns são soltos, fogem, ele entra de chicote naquelas pessoas, e ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e não covil de ladrões. Vão dando glória a Deus, porque já vocês vão gemer. E a pergunta para nós é, o quanto estamos negociando no templo de Deus? Quanto estamos vendendo no templo de Deus? O quanto estamos barganhando no templo de Deus? Fui criado em uma denominação onde, quando nós chegávamos no culto, nós tínhamos o hábito de parar na porta se tinha alguém lendo a Bíblia ou se tinha alguém orando. Enquanto a oração não acabasse ou a leitura do texto bíblico, você não entrava. Sabe o que a gente faz hoje? Entra mascando chiclete. E não importa se está orando, se está lendo a Bíblia, se está cantando, o que está acontecendo, você não está nem aí. Agora eu estou vindo de fora para dentro falando sobre uma referência ao templo de Paredes. Moisés chegou em um determinado lugar e Deus disse assim para ele, melhor você tirar a sandália dos teus pés, porque a terra que você vai pisar é... Quantos dias vocês oraram aqui dentro desse lugar? Quanto suor, sangue, joelho e lágrimas tem depositado neste lugar? Para quê? Para a gente chegar aqui de forma irreverente. Sabe por que eu sou irreverente? Sabe por que eu expresso irreverência num lugar físico? Porque eu não tenho reverência dentro do lugar espiritual. Eu não tenho reverência para apresentar num lugar de adoração, porque no íntimo da adoração eu também não tenho reverência. Se não dá para falar amém, diga pelo menos misericórdia. Isso, diga ai, ui. Isso, não tem problema, vai me ajudando a pregar.
Quando a pessoa terminava de orar, a gente entrava. E sabe o que se fazia? Em algumas igrejas, a pessoa imediatamente dobrava os joelhos e ia orar de joelhos dobrados. Sim ou não? Em outras igrejas, no caso da minha, onde fui criado, você chegava, prostrava a fronte, sentado na cadeira, e ia fazer uma oração silenciosa, para introduzir no ambiente de culto, no ambiente de adoração. Mas hoje tem gente, pasmem, vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava no culto, pregando como aqui. De repente eu olhei e vi uma movimentação lá atrás. Fui lá para ver o que era. Tinha uma menina vendendo revista da Avon. Eu estou falando sério, irmãos. Enquanto eu estava pregando, ela estava mostrando perfume, maquiagem, os negócios da Avon e anotando o que a menina e a outra menina ia comprar. Eu fui reclamar com ela e ainda deu uma OBO. Sabe, reverência e santidade são requeridas pelo Senhor nesse tempo. Jesus não mudou. A história não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E aí a pergunta que eu faço para você, olhando para esse texto, vamos analisar versículo por versículo, e agora com apontamentos atuais. Porque a própria palavra também já disse que ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O que significa dizer que quando nós formos embora daqui, este lugar será apenas o Sinai, ou seja, apenas um local que vai ser povoado por Deus e pelo Espírito Santo quando nós voltarmos aqui. Se 2 ou 3 irmãos estiverem aqui, não importa se estarão trabalhando ou orando, Deus estará no meio deles nesse lugar, e esse lugar será consagrado por eles. Mas o verdadeiro templo de Deus hoje fica onde? Jerusalém, irmãos? Onde? Bata a mão no seu peito e diga: eu sou o templo do Senhor. Então preste atenção nisso. O que nós estamos negociando neste templo? Não, Senhor, é só um pecadinho. O Senhor sabe, é melhor eu fazer esse pecadinho do que aquele outro pecadão. Deixa eu vender essa pombinha aqui, depois eu volto com ela para vender de novo. Nosso Deus não é um Deus de jeitinhos. Você está aí, amém? Nosso Deus não é um Deus de negociar pecado. Ele está sentado preparando um azorrague para mim e para você, porque hoje o templo vai ser purificado. Hoje tem purificação para o templo. Hoje tem chicote para o templo. Hoje ele vai virar a mesa no templo. Hoje ele vai soltar tudo que é instrumento de negociação, de barganha do templo. Primeiro versículo diz, o versículo de número 13, que a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você, o azorrague tem o poder de nos fazer subir para um lugar de adoração. Algumas pessoas não entendem e algumas até acreditam que Jesus é tão amoroso que vai me aceitar como eu sou. E de fato Ele é, mas Ele me pega como sou e me coloca do jeito que Ele quer. Vem sim para Jesus, pode vir do jeito que vier, não tem problema. Ele te ama, mas Ele te ama para te transformar, para mudar a sua história, para mudar o seu caráter, para mudar as tuas práticas, para mudar a tua mente, o teu pensamento e o teu entendimento, para te fazer parecido com Ele. O azorrague, ou seja, a correção, vem para nos levar para perto de um lugar de adoração. O texto diz que Jesus subiu. Tudo que profana o templo de Deus me faz descer de um lugar de adoração. O azorrague de Jesus, o azorrague do Galileu, me leva para Jerusalém. Sabe o que representa Jerusalém para o judeu, irmãos? É o centro do lugar de adoração.
quer voltar para um lugar. Eu não consigo mais adorar, pastor. Eu não consigo mais ter a minha intimidade em um lugar secreto. Eu não consigo mais buscar a presença. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa profanando o templo que você é. É necessário que você permita que Jesus vire a mesa dos cambistas que estão ocupando este lugar dentro de você. E Ele te traga de volta para subir a Jerusalém. Amém? Em segundo lugar, verso de número 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Por que eu pedi a você para repetir esses 3 animais? Porque eram animais de sacrifício, eram animais de holocausto, era uma entrega. Então, o que significa dizer, pastor, que o Azorrague vai ajustar nossos negócios, entre aspas, espirituais. Não há negociação com princípios de Deus. Não tem como negociar. Ah, Senhor, mas é só esse jeitinho aqui que eu vou dar para ficar bonitinho, ninguém vai saber. Eu vou continuar cantando, eu vou continuar dançando, eu vou continuar tocando, adorando, pregando, fazendo, acontecendo. Mas sabe, aqui dentro do templo ninguém vai ver eu esconder essa pombinha, ninguém vai ver eu trocar essa moedinha com o cambista, ninguém vai ver eu receber esse suborninho. Ei, você sabe do que nós estamos falando. Há pecados ocultos que precisam ser tratados pelo Galileu, e só dá para tratar com o Azorrague. Não dá para negociar princípios espirituais com o Senhor Jesus. Ele é reto. A base do seu trono é justiça. Sabe, precisamos parar com esta pregação de um jesuizinho coach, que massageia a alma e te faz sentir bem, mesmo pecando. Está na hora de começarmos a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o grande e terrível dia do Senhor. É tempo de se levantar nessa geração os João Batistas, que vão ter essa pregação nos lábios, que vão ser considerados loucos porque se vestem diferente, olham diferente, andam diferente, falam diferente, mas que estão pregando a verdade para este tempo. Jesus está às portas e é chegado o último avivamento da igreja. Aqueles que se permitirem serem fustigados pelo Azorrague do Galileu conseguirão encontrar esse lugar nele. Verso 15, na parte A, ele diz assim: e tendo feito um chicote de cordais de couro. O Azorrague expressa juízo e amor. A palavra diz que nenhum pai castiga o filho porque o quer mal. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Quando meus meninos eram pequenos, eu criei uma metodologia. Uma vez eu dei uma coça no Daniel com raiva. E eu fiquei muito triste depois, porque eu dei uma escorreada nele bem violenta. E a mãe dele depois me chamou e falou: olha só, você marcou o menino todo. Falei: não leve ele na escola amanhã não, que isso pode dar conselho tutelar para mim. Sério. Cadê o Daniel? Aí, né? E aí o que acontece? Eu fiz um sistema depois. Eu falei: eu não posso bater nesses meninos com ira, com raiva. E aí Deus me deu uma metodologia. Eu colocava eles para o quarto e falava com eles assim: vai orar. Quando eles iam orar, eu também vinha orar e me preparar. Se fosse uma mentira, eu pegava um texto bíblico que falasse sobre mentira, e depois de algumas horas eu entrava para o quarto com a Bíblia na mão e a correia na outra. E dizia para eles, sentadinho na cama: você sabe que você errou? E eles diziam: sim, papai. Daniel era mais esperto. Daniel, o tempo que eu mandava ele para o quarto, ele colocava 1, 2, 3, 4, 5 bermudas. Era malandro. A Camille já era escandalosa. Quando eu entrava no quarto, ela já começava: não, papai. Oh, meu Deus, papai.
ele chamava pelos vizinhos até. E eu entrava, e enquanto você ficar gritando, vai ser pior. Sossega e vamos conversar. O que você fez? Eu menti. E a mentira é o quê? É pecado. Leia aqui o texto. A mentira é filha do diabo. E se você mente, você é o quê? Filha do diabo também. Pois então, minha filha, vamos orar e vamos nos arrepender. Eu ajoelhava junto com eles e dizia, vamos orar. Vamos orar. Papai do céu, perdoa o meu pecado. E aí a gente orava juntos. E depois da oração eu dizia, agora eu vou dar 2 correadas. Ou no seu bumbum ou na sua perna. Você pode escolher. Camille dizia, qualquer lugar, meu Deus. Ai, meu Deus. Daniel, já com 5 bermudas, falava, aqui, pai. Depois eu descobri, a mãe dele, tira tudo, só de sunga. E eles eram corrigidos dessa forma. Eu tenho certeza que Daniel está casado, Camille namorando, com vistas a casamento. E eu tenho certeza que quando eles estiverem corrigindo os filhos deles, eles vão se lembrar. Quando eles estiverem corrigindo os filhos dele, ou quando eles estiverem vivendo no decorrer da sua vida, eles vão se lembrar de uma correção dentro da palavra, que é recheada de amor. O pai não corrige o filho para deixar de amá-lo, mas o pai corrige o filho para amá-lo, para enchê-lo de amor, para enchê-lo de misericórdia. Deus só corrige um filho que ama. Você está aí, amém? Quantos estão prontos para o Azorrague? Algumas mãozinhas já começaram a se levantar. Torcer para até o final, todo mundo está pronto. Está combinado, irmão, para entrar uns irmãos aí com o Azorrague na mão. Daqui a pouco, no final, vocês vão ver. Vai tocar uma canção e os irmãos vão entrar de chicote. Brincadeira. Vamos mais um pouquinho, verso de número 15 ainda, eu já estou caminhando para o final. Na parte B do verso diz que ele fez um chicote de cordas com muita paciência, com muito amor. E ele fez o que com esse chicote? Ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Irmãos, bois, ovelhas e pombas eram instrumentos de adoração, mas eles estavam sendo negociados. Ei, olhe para mim, não negocie a sua adoração. Não negocie o seu lugar secreto com Deus. Não negocie os seus instrumentos de adoração. Deus está disposto, na pessoa de Jesus o Galileu, nesta noite, a entrar dentro dos nossos templos e começar a ministrar com o seu azorrague e tirar de lá tudo aquilo que profana este lugar de adoração. Diga misericórdia. O azorrague não expressa só juízo e amor, mas o azorrague desfaz os nossos esqueminhas. Deus vê todas as coisas. Deus conhece e sabe quando nós pisamos fora da linha, quando nós pecamos, quando nós transgredimos. Deus conhece nossos pecados de estimação, aqueles que nós não conseguimos nos livrar deles, que temos vergonha de confessá-los. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas é um processo de virar a mesa dos cambistas. É um processo de deixar o azorrague cantar no lombo. É um processo de aceitar a correção para estar alinhado com a vontade do Galileu. Eu sabia que essa palavra não era palavra para muitos améns, mas estou bem certo de que é uma palavra necessária para esses dias. Sabe, irmãos, por que nós não vivemos o que as pessoas estão vivendo lá em Asbury, lá nos Estados Unidos, naquela universidade metodista?
Não é porque o Espírito Santo resolveu cair lá. Há um entendimento equivocado sobre este avivamento. A questão é que algumas pessoas lá resolveram cancelar as suas agendas para estarem integralmente adorando. Sabe como a gente faz? A gente faz assim, eu mandei mensagens para a Daiane e disse assim, Daiane, que horas eu tenho que chegar? Ela disse. Depois eu disse, quanto tempo eu tenho? Ela disse. Que hora que acaba? Ela disse. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos treinados assim. O culto tem hora para começar e hora para terminar. Eu sou de uma época que se a gente atrasa o culto, o corpo diaconal da igreja reunia comigo lá no cantinho depois do culto para dizer, pastor, tem gente que tem condução para pegar depois do culto. Quem disse que o culto é assim? O problema é que o culto foi feito para nós. Um culto para Deus, ele precisa ter a liturgia flexível. Ou talvez, se eu fosse um pouco mais ousado, dizer que um culto para Deus, ele precisaria ter uma liturgia alinhada com a liturgia do céu. O problema é que a gente tem uma liturgia nossa. Uma oração, uma abertura, 3 musiquinhas, alguém manda alguém orar, depois alguém manda alguém trazer um dinheirinho para ajudar, depois nós ouvimos uma palavra, mais um pouquinho de oração, e já estamos preocupados, porque afinal de contas a pizzaria pode fechar. Sabe o que aconteceu lá em Asbury? Eles começaram a adorar e resolveram não parar. O que seria um culto de capela universitária de 50 minutos, já está durando mais de 2 semanas. E já estão lá emendando, e tem gente indo de todo mundo para lá, e aquilo está virando uma coisa sensacional, mas não é um sensacionalismo. O mesmo Deus de lá pode fazer o que fez lá aqui. É só nós jogarmos o relógio fora, o celular fora, a agenda fora. Ninguém vai voltar a trabalhar na quarta-feira, depois das cinzas, mas nós vamos ficar aqui no Sinai adorando até que Ele venha. O que Jesus disse para aqueles discípulos que estavam depois da sua ascensão: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele não disse eu virei com 15 dias, ele não disse eu virei com 1 mês, ele não disse eu virei ao cabo de 6 meses, ele só disse fiquem lá até que. Eu acredito, querido, olhando para a narrativa bíblica, que algumas pessoas estavam ali dentro e falaram: olha gente, eu estou há muito tempo aqui e nada desse tal Espírito chegar, e eu tenho mais o que fazer. E me diga se não é verdade que é isso que estamos fazendo todo o tempo. Você veio para cá, mas você já tem um compromisso marcado quando acabar. Você veio para cá, mas você já tem uma agenda definida do que fazer para a semana inteira. E eu não estou falando só de vocês não, querido, isso é comigo também. E às vezes a agenda envolve as coisas de Deus. E às vezes as coisas de Deus estão roubando a gente de Deus. Talvez essa palavra sirva mais para líderes e pastores. Esses dias a gente estava conversando com Alberes, Daiane, e falando sobre isso. Há um tempo atrás eu tive burnout, uma doença emocional, que significa que o combustível acabou. De quê, pastor? De tanto pregar, de ter que visitar, de ter que procurar, de ter que ligar, de ter que estar na igreja para mexer com som, de ter que estar na igreja para mexer com luz, de ter que estar na igreja para mexer com pintura, de ter que estar na igreja para mexer. Nós vamos morrer! Aí é necessário que Deus venha na minha vida com o azorrague do burnout e diga assim: eu vou te parar. A médica me deu um atestado, 30 dias sem pôr o pé dentro da igreja. E como é que eu ficava em casa? Igual um louco, né? Acostumado com aquele frenesi de estar lá resolvendo tudo, super controlador, um cara cheio de toque. Se essa caixa não tivesse na posição que eu queria, se alguém colocou ela de um jeito que eu não queria, eu ia lá e trocava de lugar. E eu tive que me adestrar. Eu não. O azorrague de Jesus. 30 dias em casa. O que eu vou fazer? A médica falou: veja filmes. Eu falei: meu Deus do céu. Eu maratonei Cobra Kai no Netflix. Cobra Kai é Karate Kid. Vi todos. E via direto assim, até 3 horas da manhã. Quando acabava, meu Deus, agora eu vou para a igreja. Não posso ir para a igreja. A doutora disse que eu não posso ir.
Eu tive que treinar o meu templo a não ser profanado por coisas que eu fazia para Deus, mas que Deus não estava interessado nelas. Eu tive que aprender a parar tudo e tomar um café com a esposa, sem estar olhando o celular para responder membro de igreja, sem estar vigiando as coisas que estão acontecendo em torno da igreja. Talvez você seja líder e esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Não espere Jesus vir com o azorrague sobre a tua vida, de uma depressão, de um burnout como aconteceu comigo, ou de qualquer outra situação. É tempo de você mesmo dar uma limpeza nesse templo. E para concluir, o verso 16 e 17 dizem assim: e ele disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Irmãos, a maior oferta que eu ganhei para pregar, porque é comum pastores ganharem uma oferta, uma ajuda de combustível, uma semente, quando a gente vai pregar, isso é normal. Mas tem uma geração aí sendo movida pelo Pix. São os pastores Pix desses últimos dias. Os ministros de louvor Pix desses últimos dias estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Uma vez eu fui ministrar em Castelo, na igreja de um amigo meu. Quando eu cheguei lá, a igreja era desse tamanho. De verdade, daqui na cortina ali, tem as cadeiras ali assim. Devia ter umas 20 cadeiras, talvez menos. E a gente participou com ele, foi muito agradável, muito gostoso, um grupo pequeno, mas foi muito fervoroso. E no final do culto, ele fez duas coisas. Me chamou para uma salinha que tinha nos fundos, e em cima da mesa tinha uma vasilha com 4 coxinhas e uma Coca-Cola de 2 litros. Ele tinha 2 filhas, a esposa, ele, eu, minha mulher, e eu acho que os meus meninos estavam, não lembro. Estava, né, filha? Falei, gente, tem muita gente para pouca coxinha. Eu sentei e eu vi que as meninas deles estavam olhando para a vasilha de coxinha. E eu vi a hora que ele disse assim: deixa o pastor comer. Eu peguei aquelas coxinhas, fui partindo elas e dando um pedacinho para o meu, um pedacinho para as filhas deles, um pedacinho para minha esposa. Todo mundo comeu um pedacinho de coxinha e um copinho de Coca-Cola. Quando eu ia saindo, ele colocou R$50 no meu bolso para ajudar no combustível. No caminho eu disse para minha esposa: eu nunca recebi uma oferta tão grande, porque eu sei que eles me deram o que não podiam dar. Não se venda, meu irmão. Não se venda. Não venda o seu chamado. Não venda o templo que você é. Não venda o ministério, a vocação que Deus colocou no seu coração. Não se venda. Não se corrompa. Não permita que o holocausto, o sacrifício, a pombinha, a oferta, o boi, o cordeiro, o coração de entrega que Deus deu a você seja corrompido. Não permita. O apelo de hoje talvez seja o apelo mais estranho que você já viveu, você já ouviu. A pergunta é: quantos estão dispostos a deixar Jesus entrar no seu templo com o azorrague na mão? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos por um momento. Eu queria que você começasse a pensar no templo que você é. E que você começasse a listar as coisas que estão aí que não deveriam estar.
Jesus está sentado, trançando tiras de couro. Ele está pronto para entrar no templo da tua vida, virar a mesa. Mesa de negociações ilícitas, mesa de cambista, uma mesa de corrupção e pecado, uma mesa de morte, não de vida. Ele está disposto a jogar no chão o dinheiro, as gaiolas com pombos, soltar os animais, porque está tudo errado. Ele está disposto a ministrar na sua vida, ainda que seja com um chicote na mão. Ele está disposto a purificar o templo que você é. Deixa o Senhor te purificar nessa noite. Deixa o Senhor entrar no teu templo e virar as mesas. Quem sabe fustigar com o azorrague. Mas quando ele sai, ele diz: a minha casa, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. É um lugar de entrega, de relacionamento, de consagração. Sim, este lugar hoje é você. Este lugar é dentro de você. Não permita que a corrupção do pecado, da morte, continue reinando e corrompendo o templo de Deus que é você.